Imagina só, uma criança que está lá na sala de aula, né, o Joãozinho está lá na sala de aula e ele tem um TDAH, ele tem uma dificuldade de concentração. E ele não tem a hiperatividade, tá? Para simplificar, vou pegar um caso que não tem a hiperatividade. Ele não tem, ele só tem a falta de concentração. E ele até se propõe, né, a aprender aquela matéria, mas ele começa a prestar atenção lá na professora e, de repente, passou uma mosquinha na sala ali perto dele, ele começou a olhar a mosquinha, e a mosquinha pousou na janela, ele olhou para a janela, e da janela ele olhou para fora e percebeu que tinha um movimento lá fora, e de repente está com algum barulho, uma música vindo de fora, ele também presta atenção naquilo, e quando o Joãozinho percebe, ele perdeu o fio da meada da aula, ele presta atenção em tudo que acontece à volta dele, e ele não consegue filtrar, né, aquilo que deve realmente prender a atenção dele, que seria a professora ali naquele momento. E ele perdeu o fio da meada, ele não conseguiu aprender naquele momento aquela matéria. Ele se sente prejudicado, se sente chateado com aquela situação, ok. E isso vai acontecendo várias vezes. Conforme isso vai acontecendo, o Joãozinho começa a perceber que, poxa, na verdade ele não é bom de aprender. Ele é burro, esse negócio de escola não é para ele, né? E ele começa a abrir mão, ele começa a entender que, poxa, eu já tentei tantas vezes, não consigo, não vou tentar mais. E começam a nascer o que a gente chama de crenças negativas, né? Coisas que a criança acredita sobre ela. Então, o que é que seu filho tem falado aí para você, né? Eu não consigo aprender, isso é difícil demais, eu sou burro. E não é só na hora dos estudos que isso acontece, né? Mas, como a gente está falando aqui da questão do estudo, quero que você entenda quais são as crenças negativas aí que o seu filho já tem a respeito dele nesse momento, né? E essas crenças negativas, elas vão impedir que a criança realmente queira aprender. Ela começa a desistir disso. E ela começa a criar uma resistência, a gente começa a criar como se fosse uma barreira, né? E a criança, ela então não quer mais aprender, chega uma hora que ela abre mão, enfim. E aí ela começa a inventar todo tipo, né, de desculpa para não aprender. E o primeiro ponto, eu falei que é a gente começar a eliminar essas crenças negativas, mostrando para a criança que ela é capaz, sim, de aprender, mesmo que ela tenha suas limitações. Talvez ela vai precisar se esforçar um pouco mais do que as crianças que não têm o TDAH, mas ela consegue da mesma maneira, e a gente precisa ensinar ela a se concentrar. Você percebe que o início dessas crenças negativas é a falta de concentração? Eu preciso criar estratégias para que ela consiga se concentrar, para que ela consiga aprender.